O vinho do Porto era conhecido como os vinhos do Douro, não era vinho do Porto, na altura. Era conhecido como vinho de cheiro, dada a intensidade e a complexidade dos seus aromas que ultrapassavam aquilo que era normal. É um termo muito engraçado, que historicamente teve desempenhou um papel muito importante e que depois veio a cair quando, graças ao facto do vinho do Porto ser exportado do Cais de Gaia junto à cidade do Porto, adquire a designação de vinho do Porto. Os vinhos do Porto podem ser brancos e tintos, conforme sejam feitos com uvas brancas ou uvas tintas. São vinhos naturalmente doces, portanto têm um grau de doçura mais alto do que um vinho do dia-a-dia comum, normal, de mesa, porque essa doçura vem das uvas. E têm um bocadinho de álcool mais alto, portanto têm uma sensação de maior calor na boca, porque é um vinho fortificado, ou seja, que vamos adicionar uma aguardente vínica na sua elaboração e, portanto, fica com um grau de álcool um bocadinho mais alto. Mais do que uma dádiva da natureza, o vinho do Porto é, na sua essência, um património cultural coletivo de trabalho, experiências, saberes e arte, acumulados por gerações e gerações. O vinho do Porto é um produto que durante anos foi um produto que deu muito prazer a muitas pessoas. Bebido numa forma bastante informal e sem muitos preconceitos. Bebido porquê? Porque sabia bem. O vinho do Porto é um vinho diferente, é um vinho que nasce numa região única no mundo, que é a região de Marcada de Douro, que é a única região que pode produzir oficialmente o vinho do Porto, devido a condições climáticas e de viticultura únicas. A combinação dessas condições com castas ou tipos de uva que também são recomendados para essa elaboração, e depois também é um método de produção que faz com que venhamos a ter no vinho do Porto açúcar natural, portanto a sua doçura é natural, vem da uva. O vinho do Porto é um vinho único, produzido na região do Douro, erva dessa região, graças ao seu clima, às suas castas e ao seu solo, uma concentração tão elevada e uns aromas tão concentrados e tão complexos que fazem dele um produto único. Mas há outros fatores que ajudam a que este vinho tenha um caráter quase que mágico. Por um lado, penso que o fascínio da paisagem do Douro não se consegue dissociar do produto vinho de Porto. E por outro lado também a dificuldade que houve em produzir este vinho. O Douro há dons naturais como o solo, como o clima que ajudaram, mas sem um trabalho árduo do homem seria impossível obter este vinho. Faz história, faz diferença a paixão com que as pessoas todos os dias trabalham no vinho do Porto. Faz história, faz a tradição, o peso que este produto tem na nossa sociedade e nos portugueses. A forma apaixonada com que as pessoas diariamente provam os vinhos, cuidam dos vinhos e tratam os vinhos. É importante a forma também como as pessoas diariamente, ao sol e à chuva, tratam a vinha. Portanto, são estas condicionantes todas, ou estes fatores todos, que tornam o vinho do Porto, na minha opinião, um produto único e ímpar no mundo. É ser uma história longa e consistente. Isto é o que contribui para que o consumidor veja o vinho do Porto como um produto, como um vinho autêntico e genuíno. O sabor é o sabor, porque as pessoas gostam do vinho do Porto, gostam porque gostam, por aquilo que ele sabe, e gostam pelas associações de ideias, de imagens, de sabores, de aromas que associam ao vinho do Porto. Desde os tempos pré-históricos que na região do Douro havia produção de vinha. E no século III, IV sabemos que já havia a produção de vinho. Todos os povos que estiveram na região também tiveram o cultivo da vinha e tiveram a cultura do vinho, chamemos assim, em lato senso, a cultura do vinho, desde os celtas, visigodos, romanos, enfim, todos os povos que estiveram na zona o estiveram. Desde os romanos, que aproveitavam as povoações e dinamizavam o cultivo de cereais e da vinha nos terrenos de xisto, imprestáveis para outras culturas, que se produz vinho nas encostas do Rio Douro.
E quando chegamos, por exemplo, a tempos medievais, os vinhos do Douro, não do Porto como conhecemos hoje, mas os vinhos do Douro, portanto vinhos que seriam mais parecidos com os vinhos de mesa, tintos, eram vinhos que já eram conhecidos por muitos locais fora da zona, eram também utilizados como um valor, portanto eram utilizados para pagar taxas, tributos, enfim, já tinham um valor comercial, eram exportados para o que seriam as metrópoles à época mercantis, para Bruges, para Antuérpia, enfim, para diferentes locais, e nessas viagens também por vezes acontecia que o vinho não viajava bem, e à semelhança de outros locais no mundo, a partir do qual os vinhos saíam e por vezes havia a necessidade de colocar alguma aguardente para os estabilizar para a viagem, isso também aconteceu com estes vinhos, o que veio por acaso permitir mais tarde a aguardentação como processo e, portanto, o vinho do Porto a surgir já como enquanto vinho fortificado, não é? No último terço do século XVII, em tempo de rivalidades entre os impérios marítimos do norte, flamengos e ingleses, aumenta a procura dos vinhos ibéricos. Portugal tem uma das mais antigas alianças do mundo com a Inglaterra e, portanto, isso permitiu que em 1703, com o Tratado de Mituíno, fosse dada preferência aos produtos portugueses na sua entrada em Inglaterra sobre produtos de outras origens, nomeadamente os franceses, e por isso os vinhos portugueses tiveram uma entrada preferencial e passaram a ser ainda mais cotados, cobiçados, ainda mais utilizados, não é? A coroa inglesa costumava consumir vinho francês. Houve guerras entre os franceses e ingleses que contribuíram para os ingleses não comprarem vinho aos franceses e era necessário encontrar novos mercados. Como havia já alguns ingleses a viver quer no Porto, quer em Viana do Castelo, por causa de outros negócios, nomeadamente o de têxteis, de bacalhau, esses mesmos ingleses rapidamente descobriram que o Douro tinha um potencial enorme que não estava a ser explorado e que podia ser explorado. Por isso eles foram os causadores desta história do vinho do Porto. Foram eles que descobriram que havia um potencial a ser explorado. Desde aí até começar a comercialização, tudo foi muito rápido. No século XVIII, a grande parte do vinho do Porto não era consumida em Portugal, pouquíssimo era consumida em Portugal, a maior parte era consumida em Inglaterra ou em França, principalmente nesses países. O vinho do Porto tem uma longa história em termos de comerciais, uma vez que as exportações começaram regularmente no início do século XVII e ao longo do século XVIII foram crescendo e no final do século XVIII o vinho do Porto era já um dos principais produtos do comércio externo português, juntamente com o algodão do Brasil e o açúcar, mas representava mais de 50% das exportações portuguesas, do total das exportações portuguesas. Portanto, sempre teve um peso grande na economia portuguesa e, nomeadamente, na balança comercial. Quando começa este negócio, como todos os negócios, era baseado em negócios de família. Eram famílias, parceiros, sócios que se juntavam, criavam os negócios e passavam aos filhos. O negócio do vinho do Porto começa da mesma forma, embora estava inserido num negócio de importação e exportação entre Inglaterra e Portugal. E o vinho do Porto em si não existia. Existiam os vinhos do Douro, que eram procurados em Inglaterra para substituir vinhos franceses. Bom, ao longo dos anos, décadas e até os séculos, começa uma evolução do negócio onde aparece o vinho do Porto através de mudanças na forma de fazer vinho e aparece na Inglaterra como um vinho doce e aí começam não só a haver muitos consumidores, muita procura, mas também pessoas que veem a oportunidade do negócio. Criada em 1751 por uma família de viticultores proprietários no Douro, a Casa Ferreira conheceu uma grande expansão a partir da liderança de Dona Antónia Adelaide Ferreira, nascida em 1811, que muito contribuiu para o seu desenvolvimento. Outros nomes, como Callan, Ramos Pinto, Barros, Croft, Sandman e tantos outros, ainda hoje transportam-nos para o universo do vinho do Porto. No meu caso, a Sandman foi fundada por o
um filho de uma família que de facto era bastante extensa. Ele não era o morgado, portanto não ia herdar a fortuna do pai. Também não era o mais novo, portanto não ia entrar na igreja, portanto tinha-se a safar na outra coisa, decidiu entrar num negócio de vinho, com o objetivo, de facto, de ter um negócio e ficar rico. Hoje em dia falamos muito de que um negócio é romântico, mas ele nitidamente quis entrar num negócio para criar uma companhia que ia deixar para os filhos e para os descendentes. O facto de as empresas terem muitos nomes de famílias é porque, quando eram criadas à escala familiar. O facto de, ainda hoje, esses nomes permanecerem é porque são marcas. São nomes que estão associados a marcas. E é como tal que os consumidores as reconhecem. E como são marcas, têm valor. É normal que as empresas, mesmo passando de mãos e já não estando hoje em dia na posse das famílias que as criaram e pertencendo hoje a grandes grupos financeiros ou empresariais, esses novos proprietários queiram manter as marcas e queiram continuar a comercializar os seus produtos debaixo dessas marcas. Evidentemente, sempre há, o homem é pecador, portanto, sempre há pessoas que querem, em vez de ir a Portugal a arranjar o vinho, iam para a Espanha, compravam vinhos em Málaga e importavam e chamavam-no Porto. Porquê? Porque o nome Porto não estava protegido. Aliás, passou a ser um estilo de vinho. Então, o estilo de vinho era um vinho normalmente tinto, fortificado, com um açúcar residual alta, para ser doce e agradável. E este vinho aparecia de qualquer lado. Aliás, os piores casos que existem é uma receita que nós temos nos livros que mistura vinho, açúcar, brandy, uma série de outras coisas, e para dar esse toque macio, chumbo líquido, que evidentemente isto matava pessoas. É uma história de crises, é uma história de ciclos, de bom nome, de tentações humanas e criar um excesso de produção que às vezes trazia uma baixa de qualidade, e isso criava uma crise porque o vinho não estava ao encontro das expectativas de quem o comprava, e portanto isso gerava uma crise, e o Douro fez-se dessas crises, nomeadamente a crise que levou ao Marquês de Pombal a queixa de que os vinhos não estavam a ser comprados e também que não tinham a qualidade necessária à época para esta mesma compra. O primeiro-ministro Marquês de Pombal interveio, instituindo a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que, entre outras coisas, tem como função também a demarcação da região. E isso faz que estejamos a celebrar 250 anos da região, e isso é uma das mais antigas regiões demarcadas do mundo para a produção de vinhos. Isso e um sistema de leis que também controlava o comércio, a produção, a qualidade, a venda, enfim, uma série de elementos que fazem esse corpo de leis e essa área delimitada. Com ela, pretende assegurar-se a qualidade do produto, evitando adulterações, equilibrando a produção e o comércio e estabilizar os preços. Foi também por iniciativa do conhecido governante que se demarcaram no território doriense os terrenos mais propícios e as quintas mais dotadas para o plantio das castas produtoras do vinho do Douro. É das primeiras regiões demarcadas do mundo e a primeira denominação de origem do mundo. A primeira denominação de origem do conceito de vinho produzido numa única região e controlado. Isso porquê? Porque o Marquês de Pombal sentia que havia abuso, devido já ao facto da notoriedade dos vinhos do Douro ultrapassar as nossas fronteiras, havia abuso na utilização de uvas de outros locais com menor qualidade para, com o mesmo nome, se originarem negócios menos interessantes para Portugal e para a região. Na segunda metade do século XIX,
os diversos países europeus. Isso tem a ver muito com as trocas internacionais, com a maior velocidade das viagens transoceânicas, neste caso transatlânticas. A Europa recebeu da América, vindos da América do Norte, alguns presentes, entre aspas, envenenados. Entre esses presentes envenenados vinham as doenças da videira, ou melhor, videiras com doenças. Por volta de 1850 e durante quase uma década, o oídio e a filoxera vieram reduzir a mortórios grande parte do vinhedo da área demarcada. Doenças gravíssimas, essas que praticamente mataram todas as videiras da Europa. A filoxera é uma espécie de um pequeno inseto que ataca as vinhas pela raiz e a seca. O que fez com que as pessoas, não sabendo como tratar a filoxera, e à época ainda não estava descoberto o que era, o que a infectava, o que era a origem da doença, fez com que as pessoas se fossem mudando a pouco e pouco à procura de solos que não estivessem infectados, e faz com que a própria região, o mapa da região, comece gradualmente a mudar e vai gradualmente expandir, não tanto para, portanto, começa a expandir-se para este, para junto da fronteira, gradualmente para a fronteira com Espanha. Se no início estava muito centrado na parte da régua e junto ao rio, que era o elemento de comunicação essencial e de transporte dos vinhos, gradualmente começa a expandir para este e para a fronteira com Espanha, e vai dar origem aos mapas que hoje conhecemos e que estão tão bem delineados, e às várias regiões do Douro hoje em dia. As doenças das videiras e, em geral, dos seres vegetais são muito parecidas com as doenças no caso dos humanos. Há doenças a que nós conseguimos facilmente sobreviver porque estamos imunes a elas, porque há uma adaptação geracional a essas doenças. No caso da videira, é a mesma coisa. A videira americana estava habituada à filoxera, habituou-se ao longo provavelmente de séculos e, portanto, era imune. As castas americanas, as variedades americanas eram imunes à filoxera. A videira americana não é atacada pela filoxera, é resistente e, portanto, com a solução da enxertia da videira europeia na videira americana é encontrada a solução para a filoxera. Nessa videira americana é que é enxertada a casta europeia. E foi assim que se conseguiu salvar a videira europeia, digamos a viticultura europeia, enxertada na raiz americana. As imitações de vinho do Porto tornam-se frequentes nos principais mercados. Ao iniciar o seu governo de ditadura, a 10 de maio de 1907, João Franco assina um decreto que vinha regulamentar a produção, venda, exportação e fiscalização do vinho do Porto. A região demarcada do Douro, protegida a oeste pela cadeia montanhosa do Marão, que bloqueia a influência dos ventos do Atlântico e cria uma diversidade de microclimas mediterrâneos, ficou então composta por 3 sub-regiões distintas. O Baixo Corgo, a oeste, com temperaturas mais baixas e menos inclinação, muito fértil, produz vinhos que maturam rapidamente. O Cima Corgo, ao centro, com temperaturas mais equilibradas. O Douro Superior, a este, tem temperaturas extremas e pouca umidade, de onde resultam vinhos muito intensos.
processo de vinho do Porto, como quase todos os vinhos, começa na vinha. Há durante o ano um tratamento especial, um acompanhamento muito em cima da vinha, para que depois nós, enólogos, possamos chegar à adega e continuarmos o bom trabalho que os nossos colegas fazem durante o ano na vinha. O Douro é uma região muito especial, com uma excelente aptidão à produção de uvas de muito boa qualidade. Porquê? Em primeiro lugar porque estamos num vale de um rio e a cultura da vinha se desenrola na encosta. Portanto, as culturas de encosta são culturas que proporcionam uma melhor absorção dos raios solares e, portanto, da maturação das uvas. O Douro tem muitos vales, montanhas, o que permite inúmeras exposições solares, proteção de vento, enfim, faz muitas diferenças para a plantação da vinha. O relevo permite insolação, o solo xistoso permite que o terreno transmita, reflita, refrata, como se costuma dizer, refrata o calor às uvas, sobretudo no verão, permite que estabiliza a temperatura, porque o Douro tem também essas características climáticas de um clima de feição, como dizem os geógrafos. Estamos numa zona em que existe uma grande amplitude térmica, ou seja, no inverno conseguimos ter temperaturas bastante negativas e no verão temos temperaturas a rondar os 45, 50 graus. Esta amplitude térmica e a umidade também, a fraca umidade durante o verão, que consegue conservar a umidade na vinha desde junho até setembro, na altura da vindima, faz com que as uvas consigam ter um grau de açúcar ótimo para que se produza este tipo de vinho. Tem a influência e a proximidade do Rio Douro, que passa por toda a região, e mais os seus afluentes, que naturalmente vai trazer uma umidade e uma temperatura também ela diferente e condições de crescimento e de maturação das uvas diferentes. Por isso o clima é muito importante, e o clima da região do Douro está muito marcado, não só pelo facto de ser o vale de um rio, como também por estar protegido da influência dos ventos úmidos do Oceano Atlântico, pela Serra de Marão, que não os deixa passar. Portanto, temos um clima quase que mediterrâneo no Vale do Douro. E tem depois também o solo, que é único, que é um solo misturado com xisto, em que o xisto é predominante, e o xisto é uma pedra que concentra calor durante o dia e a liberta durante a noite. O xisto é uma pedra que permite armazenar a umidade necessária e indispensável, a mínima, ao desenvolvimento da planta. Se não houvesse xisto, seria muito difícil a sobrevivência da videira na região do Douro, e por outro lado reflete também a temperatura e permite que a maturação seja melhor, não é? É uma pedra que está partida e permite a infiltração de água, portanto a água não evapora, infiltra, e faz com que mais tarde as uvas e as vinhas, quando precisam de água, as suas raízes vão fundo à procura dessa mesma água, e portanto também ajudam a suster o solo, é quase uma região interativa, chamamos assim. Portanto é graças ao xisto que a região do Douro também tem boas condições para a produção de uvas de muito alta qualidade. Todo esse conjunto de características, clima, solo, relevo, permite uma boa maturação das uvas, porque só com uvas muito maduras se consegue fazer grandes vinhos. Portanto, estão criadas as condições para que a videira, como nós costumamos dizer, sofra um pouco, que é o essencial para que as uvas amadureçam bastante bem. E temos também depois a influência do homem, quando decide e vai criar terraços, patamares, socalcos, tudo aquilo que moldou o Douro, que faz aquelas impressionantes escadas para o céu, como alguém lhe chamava, e que estão na origem do que veio a ser a classificação pela Unesco de Património da Humanidade, porque de facto é um trabalho titânico, é de uma dimensão brutal e que foi feita à mão ao longo de séculos.
o homem soube aproveitar todas essas condições naturais e adicionar-lhe também o sentido da criação, o sentido da arte, misturando castas que foi aperfeiçoando ao longo de séculos. Uma série de castas que são recomendadas como as melhores, após uma série de estudos, são recomendadas como as melhores para a elaboração de vinhos do Porto tinto e brancos, e que são castas da região. No Douro só se cultivam castas portuguesas. Castas estas que desde há muitos anos têm vindo a ser melhoradas. Primeiro, devido à seleção massal, portanto, aquilo que o homem faz, olhando para as videiras, escolhendo as melhores, aquelas que produzem melhores uvas. É o que nós chamamos a seleção massal. Depois há uma segunda fase em que essas plantas escolhidas dão origem a garfos, que são enxertados em diferentes porta-enxertos, onde são identificados clones diferentes, que dá origem a uma segunda seleção já mais apurada, já mais sofisticada, em que já estamos a trabalhar mesmo o pormenor e a escolher o pormenor das uvas, que é o que nós chamamos, em termos técnicos, a seleção clonal. Nos permite hoje em dia de falar de cada casta já de clones de cada uma, já não são só de castas. Isto é só para dar uma ideia daquilo que a viticultura evoluiu nos últimos 25 anos e que muito nos ajuda a nós, não é? E é com base no estudo desta matéria-prima, destas uvas, e nos estudos de maturação que iniciamos no Pintor. O Pintor é aquele momento do ano que no Douro ocorre entre a última semana de julho e a 1ª de agosto, em que a uva muda de cor. Muda de verde para amarelo, no caso das uvas brancas, e muda de verde para vermelho, no caso das uvas tintas. Desde o Pintor até à maturação, que decorre normalmente 40 a 50 dias, as uvas vão amadurecendo, os tais compostos formados nas folhas migram para as uvas, vamos medindo a evolução do teor em açúcares, o abaixamento do teor em ácidos, as concentrações dos aromas e dos demais compostos da qualidade. O aperfeiçoamento de uma casta e a seleção de determinadas castas que mais se adequam a um determinado terreno não se faz de um ano para o outro. Tudo isso foi sendo feito de geração em geração. Quando se atinge o momento próprio e desejado para cada tipo de vinho, procede-se à vindima. Vai, e mostrar também, mostrar que é peixeira. Mas eu tenho que ir lá para Na parte da vindima há o chamado controle de maturação, que não é nada mais do que ir à vinha e colher bagos de diversas zonas e depois levar esses bagos para o laboratório e analisar diversos parâmetros, entre os quais o potencial alcoólico, o grau alcoólico do vinho, o pH, a acidez total, os polifenóis, os taninos, antocianas, ácidos málicos. Nós fazemos isto em termos de vindima. O vinho, meu Deus, era o vinho, era a coisa que eu mais adorava. Era o vinho, meu Deus, era o vinho, era a coisa que eu mais adorava. A vindima é o corte das uvas, é feito manualmente na região do Douro, não há máquinas que trabalhem na encosta, portanto tem que ser feito manualmente. Aqui do lado, mediante o tipo de vinho do Porto que queremos fazer, vamos escolhendo as uvas conforme elas estão ou não prontas para serem vinificadas. Se queremos fazer um Ruby, escolhemos umas castas diferentes. Se queremos fazer um Tawny, escolhemos outro tipo de castas e são colhidas em tempos diferentes. E uma vez cortadas as uvas, quanto mais peças chegarem à adega, melhor, porque há que pegar nelas e de imediato se proceder a todos os processos tecnológicos que conduzem à formação e à obtenção do vinho. Olha uma coisa,
Nem uma filha, mas olha, a ti fizeram-te bem, pá, que trabalho é só. No passado, as uvas eram esmagadas por homens que as pisavam durante horas. Hoje, os métodos são mais eficazes e ambientalmente mais saudáveis. Uma vez as uvas chegadas à adega, e é bom salientar que as uvas devem chegar à adega o mais sãs possíveis, bem acondicionadas, sem nenhum problema e, acima de tudo, num bom estado de maturação. Chegando à adega, o que nós temos que fazer é encaminhá-las para os sítios que nós achamos mais convenientes para determinado tipo de vinificação. No caso de um vintage, por exemplo, é nossa intenção tentarmos pegar nas uvas que melhores condições têm para vintage, Touriga Nacional, Tinta Roriz, e metê-las num lagar. Num lagar esses que podem ou não ser pisados pelo homem, ou hoje em dia, como no nosso caso, temos lagares com pisa automática. Depois há todo um trabalho de pisa do lagar e vamos acompanhando quer temperaturas, quer densidades, vamos provando 2, 3, 4 vezes ao dia para fazermos determinadas intervenções durante esses dias, de forma a que possamos ter um vinho com as características de um vintage ou de outro vinho qualquer. O vinho é proveniente do líquido que está dentro do bago da uva, da polpa, onde há água, sais minerais e ácidos, mais os constituintes que estão na película. Portanto, o que fazemos durante o processo da fermentação alcoólica e da maceração é extrair esses compostos da película para o líquido que está dentro da uva, para que dê origem ao vinho. A fermentação é uma reação natural que transforma o açúcar das uvas em álcool. O que faz do vinho do Porto um vinho tão diferente dos outros é que a fermentação não é completa. Nós vamos cortar o que se chama a fermentação pela adição de uma aguardente vínica e ficamos com um vinho que é naturalmente doce, fortificado, porque lhe adicionamos um álcool vínico, e um vinho que tem um grau de ser agradável, um grau de tentação muito grande. A aguardente que vai fazer com que o vinho fique com 20 graus de álcool e com um grau de doçura à volta dos 3, 4 de Beaumet. Portanto, as leveduras, que são os micro-organismos que transformam o açúcar em álcool, são pouco resistentes ao álcool, portanto, com a adição da aguardente eles param a sua atividade e o vinho permanece naturalmente com alguma doçura. Não há nenhuma adição de açúcar, nem de mais nada, é tudo natural no vinho do Porto. Não é açúcar que é adicionado ao vinho, não, é a paragem da fermentação através da aguardente que lhe permite ficar com este açúcar. Portanto, um vinho do Porto pode depois ter vinhos de diferentes estilos, de diferentes idades e para diferentes combinações. Tem essa particularidade de ter muitos tipos de vinho, porque também o favorece, pode ter um contraponto, que é criar alguma confusão no consumidor. O consumidor muitas vezes diz: eu não peço um vinho do Porto porque há tantos tipos e eu não conheço, e depois tem receio de não escolher bem. E nesse sentido, uma das nossas, do Instituto, uma das nossas linhas estratégicas também é um bocado educar, no sentido de dar a conhecer os diferentes tipos de vinho do Porto e o que se pode
fazer com cada um desses tipos, dar a conhecer aos consumidores. Normalmente o vinho permanece na região do Douro durante o primeiro inverno e no final do primeiro inverno, depois de depositar as principais impurezas, procedemos a uma prova e uma classificação dos vinhos, uma prova e uma análise completa. Se encontrarmos um vinho, como dizia há bocadinho, vinhos de altíssima qualidade, de grande concentração, finesse e elegância aromática, estes vinhos são postos de lado e 2 anos mais tarde são engarrafados debaixo do controle do Instituto de Vinho do Porto, com a maior, com a designação de vintage. O vinho do Porto é um vinho, uma parte dele vinho do lote, portanto mistura de diferentes vinhos do Porto produzidos, e há também os vinhos do Porto que são só de um ano específico, portanto não resultam da mistura de lotes de diferentes anos ou de diferentes tipos de vinho e são só datados num ano. No meu caso do vintage, por exemplo, que é o vinho do Porto top, digamos assim. Os vintage são vinhos do Porto que são de altíssima qualidade e como são muito bons, então vamos selecioná-los e engarrafá-los muito cedo para que eles preservem o mais possível dentro da garrafa, uma garrafa que é preta, com uma rolha comprida de propósito e uma rolha de boa qualidade, preservem o mais tempo possível essas características. E se se alterarem, porque com o tempo elas vão se alterando, que se alterem no melhor dos seus sentidos. E é aquilo que nós chamamos, digamos, um presente de Deus, porque isto só acontece de vez em quando Deus quer. Em média são 3 vindimas por década. O transporte do vinho do Porto é um elemento crucial e que é uma parte da herança viva que hoje quem visita as caves de vinho do Porto, junto à zona ribeirinha de Gaia e em frente à cidade do Porto, pode ainda descobrir que são os famosos barcos rabelos. Eles são uma herança que mantemos viva porque é a memória dos tempos difíceis e de todo o trabalho de trazer o vinho do Porto desde a região onde nasce, no Douro, até à zona onde envelhece e depois será exportado. A designação do Porto provém da armazenagem e comercialização a partir do porto existente no estuário do Rio Douro, entre a cidade do Porto e Vila Nova de Gaia. Os vinhos vinham em barcos até à zona de Gaia e do Porto, eram armazenados nos armazéns de Vila Nova de Gaia, nas caves de Gaia. Foi assim até 1887. A altura em que os caminhos de ferro vieram diminuir a utilidade dos barcos rabelos, que viriam a extinguir-se em 1964. Os barcos rabelos têm uma característica muito peculiar. Os barcos rabelos são de fundo chato, portanto são uns barcos sem quilha e, portanto, difíceis de navegar, mas eles sempre foram assim, de forma a que pudessem passar no rio muito turbulento, porque hoje é um rio domado, de alguma forma, pelas barragens, mas era um rio muito turbulento, um rio que fazia lembrar os rápidos e, portanto, que tinha zonas muito difíceis onde, para passarem, só um barco com estas características o conseguia fazer e, mesmo assim, ao longo da história, perderam-se muitos barcos, muitos homens, muito vinho, portanto, houve momentos críticos na história do vinho do Porto e dos transportes em barco rabelo. Uma vez em Gaia, os vinhos iniciam o resto do seu envelhecimento por um período mínimo de 3 anos nas caves. O microclima das caves beneficia o progressivo envelhecimento dos vinhos e faz com que atinjam todo o potencial. Sendo que estas caves têm umas condições climáticas únicas, portanto têm uma temperatura mais baixa que o Douro é mais extremo a nível de temperaturas, aqui é uma temperatura mais baixa. Temos também condições de umidade ideais, porque temos a influência do rio, temos a influência do mar, estamos expostos a norte, portanto isso faz condições naturais de envelhecimento das melhores para, ao longo de anos, o vinho do Porto desenvolver todo o seu potencial. Depois dos vinhos estarem em Gaia, há outra fase de laboratório, em que há um acompanhamento com mais análises e muito mais detalhadas do que na vindima. Para ter uma ideia, quanto mais nos aproximarmos do cliente final, maior é o rigor com que fazemos estas análises e com que diversificamos também estas análises. O clima de Gaia, naturalmente, tinha condições melhores para a evolução do vinho. O vinho envelhecia melhor aqui do que no Douro.
A amplitude térmica é mais baixa, a umidade é mais elevada, tínhamos melhores condições naturais aqui para envelhecer do que o Douro. Foi naturalmente que se desenvolveram os armazéns aqui em Gaia, naquilo que fez dar origem àquilo que hoje em dia se chama a Vila Nova de Gaia, que é esta onde nós estamos, onde estão os armazéns, e que coincide com o local onde existia antes o Porto de Gaia. Portanto, aqui o vinho do Porto era exportado depois de ser devidamente envelhecido. Aquilo que torna o vinho do Porto especial é a sua elaboração, porque trata-se de uma criação que foi resultado de um processo muito longo de criatividade, podemos até falar de arte. Tudo que influi na produção, na vinificação, no processo de envelhecimento, tudo isso atribui características únicas ao vinho do Porto, as castas que estão na sua base da sua produção, todo o saber acumulado em termos da produção do vinho do Porto e do seu envelhecimento e o luteamento que é feito de diferentes tipos de vinho do Porto. Há referências muito mais antigas dessa qualidade extraordinária dos vinhos do Val do Douro, do Alto Val do Douro, nomeadamente em termos de características de aroma, de sabor e, sobretudo, uma característica que só os grandes vinhos têm, que é a capacidade de envelhecer e não perder qualidades. Em 2001, a região demarcada do Douro é reconhecida como Património Mundial pela Unesco. É a consagração do Alto Douro vinheteiro e o reconhecimento de centenas de anos de trabalho de milhares de pessoas que deixaram na paisagem uma profunda marca harmoniosa de milhares de quilómetros de terraços naquela que é a mais antiga região demarcada do mundo, o Douro. Esta região, este vinhedo, acabou por ser também reconhecido como paisagem património mundial, como paisagem cultural evolutiva e viva, reconhecendo justamente essa evolução histórica ao longo de séculos que foi modelando a paisagem douriense e que hoje é reconhecida como um dos 830 patrimónios da humanidade. Acho que é uma homenagem mais que justa e merecida. Eu, como trabalho no vinho do Porto há 28 anos, senti um enorme orgulho de trabalhar nesta região e de ter contribuído um pouco, enfim, com o meu trabalho para que ela se preservasse e se mantivesse. Eu acho que, de facto, o Val do Douro é uma região lindíssima, acho que é riquíssima em termos de património, que revela também a cultura que já vem, como eu falava há bocadinho, desde o tempo dos romanos. A sistematização da vinha na encosta transforma numa região também única e de uma beleza de facto fantástica. E pode ser aproveitado essencialmente a dois níveis. Por um lado, a nível turístico e, por outro lado, também a nível de investimento numa zona que continua a ser muito pobre em alguns lugares e que precisa realmente de um investimento para crescer. Pode ser e tem que ser forçosamente um polo atrativo de turismo, um polo onde as pessoas de fora possam vir conhecer a região, possam gerar riqueza para esta região que tantos e tantos anos viveu de uma forma menos boa, se assim se pode chamar. É importante para as pessoas que cá vivem e cá trabalham, porque assistimos hoje a algum abandono da vinha, algum abandono desta região e, portanto, tudo que possamos trazer de bom para esta região é ótimo. Os investimentos que surgem ou que vão surgir dentro dos próximos anos podem também ser importantes para esta região. Investimentos estes que surgem, de facto, realmente por se falar hoje da região do Douro como património mundial da Unesco. Hoje em dia há regras ainda mais restritas digamos, à construção e à preservação, assim como também alterações de paisagem. Isso é bom para a região porque, digamos que hoje, se tivéssemos que ver qual é, digamos, em termos de valor acrescentado, não sei se será mais a partir do turismo ou será mais a partir do vinho que hoje a região consegue obter mais rendimento aqui nesta zona, à parte de ser uma região praticamente divulgada por todo o mundo. Hoje os roteiros do Douro existem nos roteiros turísticos da maior parte dos países do mundo. Em termos de vinho do Porto, é extremamente importante para a divulgação do vinho do Porto
ainda mais no exterior. Acho que é um reconhecimento justo, acho que a região do Douro se deve sentir orgulhosa, espero que a mantenha preservada para sempre. Há vinho do Porto branco, há vinho do Porto tinto, há vinho do Porto novo, há vinho do Porto velho, há vinho do Porto que envelhece em pipas de madeira, há vinho do Porto que passa a maior parte do seu tempo em garrafa e que os torna completamente distintos uns dos outros, e isto faz com que o consumo do vinho do Porto não se restrinja a uma determinada situação. Antigamente as pessoas bebiam o vinho, normalmente era chombre, o tinto era chombre, quente quase. Hoje em dia se sabe que não é assim que se bebe o vinho. Bebe-se o vinho fresquinho, não fresco, mas não muito frio, não muito quente nem muito frio, mas mais para o lado de frio. E o vinho do Porto tem que ser consumido da mesma forma. São vinhos muito golosos, vinhos muito atrativos e têm, portanto, também um gosto prolongado na boca. São vinhos que são, quando servidos frios, são ideais para aperitivo, são também muito bons, por exemplo, em long drink, portanto, num copo alto, servidos com um bocadinho de água tónica, gelo, limão, são fantásticos. É uma alternativa para os dias de calor que ainda temos, ou para qualquer momento, noite ou dia. Está um porto tónico, pode ser fantástico. O vinho de Porto foi um produto de sucesso da economia portuguesa. Ao longo destes mais de 300 anos manteve-se como um produto global, como hoje é moda dizer-se, e continua, apesar da situação difícil em que o mercado de bebidas alcoólicas se encontra atualmente a nível mundial, devido sobretudo à forte concorrência, continua a ter uma imagem de grande prestígio no mercado internacional. O vinho do Porto foi e é um produto-chave da economia nacional. E ainda mais um valor simbólico que distintamente representa a Portugalidade no mundo. Atualmente, 2005, as vendas de vinho do Porto totalizaram 124 milhões de garrafas, o que correspondeu a um volume de negócios de 405 milhões de euros. Para dar uma noção de qual é a dimensão do setor de vinho do Porto. Futuro do vinho do Porto. Primeira coisa é partir, romper, acabar com os preconceitos que o vinho do Porto só se pode consumir nesse momento, o Porto da Honra, o momento de muita cerimónia. Não é? É um vinho bom, com a sua história, as suas tradições, as origens e todo o resto, mas que é flexível, tem muitos sabores, há muita forma de beber. Isso é o que nós temos que comunicar ao mundo. O vinho do Porto, símbolo de Portugal no mundo, contém a história de um país e de um povo e tornou-se ao longo dos anos num património cultural coletivo de trabalho e experiências, saberes e arte, acumulados de geração em geração. Encerra em si anos e anos de história e tradição e encontra-se umbilicalmente ligado a uma região, a região demarcada do Douro, cujas paisagens, fonte de atração desde o primeiro segundo para não mais serem esquecidas, foram por ele influenciadas.